Muito bem, nós estamos aqui já prontos para gravar o nosso programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Agora, transmitido pelo YouTube, no nosso canal PIB Fortaleza. Sempre às quintas-feiras nós temos conteúdo novo a partir das 18 horas. E se você desejar ouvir este programa pelo nossa PIB Web Rádio, 24 horas agora. 24 horas, Pastor Rubens. Nós estamos com um material muito bom, reprisando esses programas, com músicas, com mensagens evangelísticas, com mensagens exortativas, por que não? Né? Com mensagens bíblicas, eminentemente bíblicas, para a sua edificação. www.pibfortaleza.org.br. Tem uma abinha lá em cima, você clica e pode ouvir ali tudo que nós temos produzido na nossa PIB Web Rádio. E no nosso canal do YouTube, PIB Fortaleza, também nós temos conteúdo abundante já do nosso programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Então vamos lá. Hoje nós temos novamente o privilégio de receber aqui no estúdio o pastor Rubens Coutinho. Ele é pastor presidente da Igreja Batista do Caminho. Pastor Rubens, mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado por sua presença aqui entre nós. Alegria enorme, prazer mesmo poder repartir a palavra de Deus, compartilhando aquilo que é essencial na vida de cada pessoa que tem mais interesse com a palavra de Deus. Muito bem, palavra de Deus que edifica, palavra de Deus que conforta, palavra de Deus que exorta, palavra de Deus que nos faz crescer. E hoje nós vamos tratar sobre o que, meu pastor? Nós vamos falar sobre João 12, que mostra os efeitos e o que acontece na vida da pessoa na hora que ela entrega a vida a Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Você Exato. Pode abrir ou então já acompanha aí, né? Vai estar aparecendo aí embaixo, né? o texto. Você pode abrir, acompanhar na sua Bíblia, então simplesmente acompanhar-nos aqui. O que é que diz esse versículo, meu pastor? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é muito interessante porque as pessoas hoje em dia, elas esperam ter o direito de receber de Deus a salvação. Mas nenhuma pessoa jamais consegue atingir uma estatura para merecer a salvação. Nós somos pecadores. Daí esse versículo dizer, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de Deus. É Deus quem atua e nos torna seus filhos, é Deus quem nos salva. Por isso o poder dele é que entra em ação quando uma pessoa coloca a sua fé na pessoa de Jesus para então receber a salvação. Ou seja, você só será feito filho de Deus se receber o Senhor. Exatamente, não tem outro jeito. Não é frequentando a igreja, não é tornando-se religioso, não é frequentando uma religião, mas é tendo um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E o que é que isso aí significa para nós, para o nosso, aqueles que nos acompanham no canal do YouTube? Vejam, o texto é muito claro. A todos quantos o receberam. Logo, está disponibilizado a todos. A salvação é oferecida pela graça de Deus a todas as pessoas que quiserem. Mas Deus não obriga ninguém a vir a Ele. Nós temos que tomar a decisão e crer naquilo que Jesus Cristo já fez. Então, quando nós o recebemos como nosso Salvador pessoal, quando cremos que Ele morreu e pagou o preço do nosso pecado na cruz, Deus nos recebe e nos faz seus filhos. Isto é muito importante, porque muita gente, inclusive, pensa, até por conta desse versículo, que diz a todos quantos o receberam, que nós é que fazemos o favor, a gentileza de receber Jesus. Afinal das contas, Ele quer entrar na nossa vida. E muita gente pensa que receber Jesus vai fazer assim um favor para Deus. Porque que pena, né? Ele veio, morreu na cruz, sofreu tanto, então vamos recebê-lo. Mas não é isso. Jesus é o Senhor do universo, o Criador e sustentador de todo o universo. Então, na verdade, é Ele quem nos recebe. Porque Ele é santo, puro, perfeito e eterno. Nós somos pecadores e finitos. Então, quando nós cremos nele, Ele faz a gentileza de nos receber. Na parábola da ovelha perdida,
o pastor foi ao encontro da ovelha. Exatamente. O pastor achou a ovelha. Exatamente. Né? Então muita gente diz impropriadamente que eu achei Jesus. Não, o perdido era eu. Exatamente. Jesus me achou. Perfeitamente. E isso acontece também na vinda de Jesus. Porque ao longo da história humana, nós temos carência, necessidade de Deus. Por isso nós ficamos criando formas de buscar a Deus. Mas tudo aquilo que a gente faz não é suficiente para chegarmos a Ele. Daí Deus desenhar e executar o plano perfeito. Ele próprio desce dos céus, vem à terra, na pessoa de Jesus, através de um nascimento sobrenatural, miraculoso, virginal, e ele vem e ele nasce através de uma jovem chamada Maria, e então ele é Deus perfeito, porque ele é o próprio Deus que desceu dos céus, entrou nela, mas é um homem perfeito. Dessa forma, ele se identificou conosco. E Paulo vai nos dizer em Filipenses que ele assumiu a forma humana. Ele identificou-se conosco para vir ao nosso encontro e então restaurar, restabelecer o relacionamento entre o Deus Criador e as suas criaturas. Há uma questão muito séria aqui. No Antigo Testamento não havia o superlativo, né? Naquele tempo não tinha um superlativo. A pessoa é muito boa, a pessoa é boníssima, a pessoa é muito bonita, lindíssima, não existia isso, né? Então Deus, para que se expressasse a santidade dele, não tinha como dizer Deus é santíssimo, então Deus é santo, 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 né? Então como é que pode esse Deus que é santo, santo, santo querer nos receber e nos dar este poder de nos tornarmos filhos de Deus? Ponto 1. Ponto 2. Há um questionamento aí. Peraí. Deus diz em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Peraí, então como é que eu posso me tornar filho se Jesus é o único filho dele? Perfeito. Jesus é o único, mas não só o único, mas unigênito. Ah, bom. Há uma diferença. Não fala de individualidade, mas fala daquele que tornou-se o modelo, o exemplo entre muitos irmãos. Tanto que Romanos 8 vai dizer que nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, a Deus, nós nos tornamos irmãos de Jesus. Então ele era um único naquele momento, mas a partir de então ele abriu a porta para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ainda é recebido por Deus, e Deus é quem nos faz seus filhos. Daí Jesus, que é o Filho unigênito, passa a fazer com que todos nós sejamos também seus irmãos em Cristo Jesus e filhos de Deus. Mas esse não pereça que eu falei veio até a calhar agora, porque assim, não pereça, mas tem a vida eterna. Ou seja, se eu não receber Jesus, eu vou morrer. Exato. Eu vou morrer. E este Deus, mesmo nos olhando ali como aquele trapo, né? Trapo de imundícia, como está na palavra, fala, né? Ele ainda nos acolhe, nos recebe. Exato. Por quê? Porque o sacrifício que Jesus Cristo fez foi o sacrifício vicário, ou seja, sacrifício em substituição. Ele tomou o nosso lugar. Todos nós, por termos pecado, merecíamos a morte, condenação eterna e eternamente afastados de Deus. Mas Deus, em seu infinito amor, resolveu nos amar e provar o seu amor por nós. Também a Bíblia nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele nos olha, nos vê pecadores, afastados dele, rebeldes, mas Cristo veio e se colocou entre Deus e nós, nesse sentido, ali na cruz, e Ele pagou o preço do nosso pecado. Então, quando Deus olha para nós, como você acabou de mencionar, um trapo de imundícia, alguém completamente fora do projeto de Deus, mas Deus olha e vê que fica. Nós cremos em Jesus. Então nós recebemos a Cristo entendendo que o sacrifício dele foi em nosso lugar, em meu lugar. E aí Deus aplica o efeito da cruz na nossa vida, perdoando todos os nossos pecados. Ou seja, nós estávamos mortos, isso, né? Espiritualmente mortos. Exato. E Jesus vem para nos dar vida. Perfeito. E nos dá vida completa. Veja, Efésios capítulo 2 diz assim: Ele, falando de Deus,
Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. O verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É para não termos dúvida de que nós estávamos mortos mesmo. No versículo 1 fala que nós estávamos mortos, no versículo 4 também nós estávamos mortos. Exato. Né? E ele foi quem nos deu vida. Daí, voltando para o nosso texto de hoje, o poder que se manifesta é o poder de Deus. É Ele quem ressuscita. E com isso nós já estamos tratando alguns pontos que eu quero tratar hoje. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ela recebe vida de Deus. Ela está viva, ela pensa, ela tem projetos, ela tem sonhos, mas em relação à vida espiritual ela está morta. Ela não tem condição nenhuma de relacionamento com Deus, porque ela está espiritualmente morta. Mas ao entregar sua vida a Jesus, Deus dá vida a ela e ela passa a ter vida espiritual. Por isso que no versículo 5 de Efésios 2 fala que, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, é o poder que não é nosso, o poder é de Deus. É dele. É Ele que manifesta e faz isso, porque nós não teríamos condição nenhuma de alcançar a Deus, ou transformar a nossa vida, ou receber vida espiritual. É Ele quem nos concede isso gratuitamente. Aí fala assim: deu vida juntamente com Cristo. No versículo 6 diz: nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De novo aqui, fala duas vezes que nós estávamos mortos, e fala aqui também duas vezes que nós fomos ressuscitados, fomos tornados vivos espiritualmente em Cristo Jesus. Cristo. Daí a gente entende também, com esse texto de Efésios 2, uma conversa que Jesus Cristo teve com Nicodemos, em João capítulo 3. Quando Nicodemos foi a Jesus e perguntou: o que pode alguém fazer para ser salvo, para receber a vida eterna? E Jesus falou: tem que nascer de novo. Ou seja, tem que ter um encontro com Jesus e começar uma nova vida. Morrer para a velha vida de pecado e começar essa vida de Deus. Quando Efésios 2 diz que Ele nos deu vida, então Deus nos deu a vida dele, a vida eterna, a vida espiritual, e é como se nós nascêssemos de novo a partir do momento que entregamos a vida a Cristo. O ruá de Deus, o fôlego da vida. Fôlego da vida. Pois é. Né? E aí, para Ele fazer isso, Ele nos dá a vida e também Ele nos perdoa todos os pecados, porque já falamos aqui, quando Deus nos olha, nos vê em pecado, mas nós colocamos a nossa fé na pessoa de Jesus. Então Deus faz o seguinte: Ele dá vida a nós e instantaneamente Ele perdoa todos os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 13 diz assim, que Ele perdoou todos os nossos pecados. Para Ele perdoar todos os nossos pecados, alguém tinha que ter pago, porque Deus tinha tomado uma decisão antes: a alma que pecar, essa morrerá. Então pecado só se paga com morte. Daí, se eu fosse pagar pelos meus pecados, eu teria que morrer. E assim cada ser humano, em toda a história. Mas pastor, tem uma questão aqui. Diz aqui que quando vocês estavam mortos em suas transgressões e na incircuncisão da sua carne, Ele, Jesus, nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou pecados, né? Ou pecados, né? Aí eu pergunto, Ele perdoou todos os nossos pecados. E os pecados que eu cometi a partir de agora, os pecados futuros, porque a gente não para de pecar, infelizmente é da nossa natureza, né? Isso. Na verdade, na hora que você entrega a vida a Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Aí, como assim? É porque o perdão do pecado não se baseia no que você faz, mas no que Cristo fez. Ele te deu perdão completo. Por isso que você pode ter a garantia da salvação, porque os seus pecados já estão perdoados.
Mas a partir do momento que você nasce de novo, que você começa uma vida com Cristo, a partir de agora você tem consciência de pecado e tem também a presença do Espírito Santo, que vai guiar você para não pecar. E quando acidentalmente pecar, porque a vida, o pecado na vida de uma pessoa que está andando com Deus, tem que ser um acidente. Não pode ser intencional. Mas mesmo que for intencional, há perdão de Deus. O que a pessoa deve fazer? 1 João capítulo 1, verso 9. Que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então... E tem mais uma outra situação. Se eu agora estou em Cristo, se eu agora tenho vida em Cristo, eu vivo para frutificar o fruto do Espírito, porque agora eu passei a ter o Espírito Santo em mim. Passei a ser templo do Espírito Santo. Isso. Não é isso? Então, eu não vou mais andar conforme a carne, mas conforme o Espírito. Exatamente. Né? Agora, lembra, vai haver poder de Deus na sua vida a partir desse momento. Porque antes você não tinha condição, você até não queria fazer algumas coisas, mas a natureza caída estava inclinada ao pecado. Você não conseguia não resistir a algumas coisas. Agora Deus te capacita, Deus te dá recursos e você vai viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, evitando o pecado e colocando sua disposição para agradar a Deus. Porque muita gente fala e confunde tentação com provação. Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. A tentação você pode resistir. Não é? Não nos veio tentação senão humana. Isso. Não é isso? Você pode resistir. A provação vem para te fortalecer. Exatamente. Não é isso? Você imagina, você que malha, que vai para academia, né? Você pega aquele halter ali de 10 quilos e começa a fazer, né, aquele exercício, aquilo vai provocar uma micro-ruptura no teu tecido muscular, mas logo depois ele se recompõe e vem mais forte. A aprovação tem essa função de te fortalecer em Cristo. Exatamente. Você explicou muito bem. A tentação não provém de Deus. Ela provém da nossa própria carne, das situações ao nosso redor e do próprio inimigo das nossas almas, que quer nos derrubar. Por isso ele nos tenta fazer coisa errada para nos derrubar. Daí nós temos que resistir a ele, a nós mesmos e às circunstâncias ao nosso redor que nos levam a fazer coisas erradas. Resistimos e não pecamos. A aprovação tem o propósito de nos fazer crescer, fortalecer em Deus. Então, a aprovação vem como uma oportunidade de pôr em prática aquilo que já sabemos e sairmos vitoriosos de toda aprovação. Amém. Hebreus capítulo 2, né, que você até mencionou aqui, diz que era necessário que Jesus se tornasse semelhante a nós. Sim. Para que nós não disséssemos assim, mas também é Jesus, é o Filho de Deus. Não, mas ele veio aqui, ele se tornou homem, ele sentiu todas as mesmas coisas que nós sentimos: sono, fome, cansaço, irritação, tudo. Mas não pecou. Não pecou. Ele teve domínio sobre os seus sentimentos, sobre as suas situações, porque ele tornou-se humano, para que, como humano, ele recebesse a punição por toda a raça humana e então, como Deus, pudesse oferecer o perdão a todos. Né? Por Perfeito. isso, e porque ele oferece todo o perdão, ele nos declara justos. Então veja, nós estamos numa sequência. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja, ele nos ressuscita, aí ele perdoa todos os nossos pecados e ele faz uma declaração de que nós somos justos. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois mediante a fé colocada em Jesus, temos paz com Deus. Por que temos paz com Deus? Não temos mais aquela culpa do pecado, porque o perdão foi oferecido. Inclusive, o tempo verbal aqui, se me permite interromper, o tempo verbal aqui é uma linha de português rápida, gente. Olha. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. Presente Exatamente. Do indicativo. Presente, nós temos, não é teremos. Exatamente. Não é? Nós temos imediatamente. Justificados, nós temos. Isso. Deus já declarou: olha,
não há mais pecado, então nós não estamos mais sujeitos à condenação, não corremos mais o risco de ir para o inferno, que essa era a condenação do pecado, porque Deus não só nos ressuscitou, como nos perdoou os pecados e já declarou que somos justos. E ele declara isso para os anjos, para os demônios e para a humanidade. Há uma declaração de Deus que não há mais imputação de pecado àquele que creu em Jesus e se entregou a ele. Aquela questão da salvação, né? Que tem aquelas 3 fases já conhecidas que a gente usa didaticamente para mostrar. Primeiro, justificação. Isso. Né? Você recebeu Jesus como seu Salvador, o aceitou, então você está justificado. É um ato forense. Perfeito. Né? Aí depois você vem todo enlameado, vem todo sujo, cheio de pichilinga, cheio de tudo que não presta do mundo. Então você vai ter que se limpar. Aquilo que você falava não fala mais, aquilo que você pensava não pensa mais, aquilo que você fazia não faz mais. Aquele que furtava não furta mais. Não furta mais, mas mentia antes não mente mais. Exatamente. Ou seja, é um processo de santificação. Isso. Né? E por fim é a glorificação. Isso é um tema para uma aula futura. Perfeito. Mas o que eu quero dizer aqui é que esta justificação ela é imediata. Imediato. O que estamos falando aqui são coisas que acontecem naquele exato momento quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. Ela é recebida por Deus e ela é tornada, ela é feita filha de Deus. Naquele mesmo instante, simultaneamente acontecem várias coisas. Vejam, já falamos que ele ressuscita, ele perdoa os pecados, ele declara justo e, em quarto lugar, ele liberta e transporta. A Bíblia diz que naquele mesmo momento a pessoa é liberta do império das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino de Jesus. Antes a gente estava preso a um sistema do mundo e toda a maneira como as pessoas viviam e faziam, nós fazíamos. E a gente não conseguia sair desse esquema. Vivíamos presos a ele, fazendo coisas erradas e achando normais. Quando entregamos a vida a Jesus, Deus nos liberta desse sistema pecaminoso ante Deus, nos levando para o reino do amor de Jesus. Aí nós começamos a viver na perspectiva do reino de Deus e não mais na perspectiva pecaminosa do mundo e nem satisfazendo os desejos da carne e do diabo. Então ele liberta e transporta. Isso acontece simultaneamente. No mesmo estado. Tá? Ele diz para nós jogarmos lá aos pés dele, né, os nossos fardos. E sugere que troquemos o nosso fardo pelo dele, que é suave. Exatamente. Né? O jugo dele é leve. Exato. Né? Mateus capítulo 11, você está falando, né? Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita gente pensa, não, mas esse negócio de ser crente, esse negócio de seguir Jesus, isso aí é muito aprisionador, você não pode fazer mais determinadas coisas, você não pode mais ir para uma boate, você não pode mais fumar, não pode tomar umas, etc. Tal. Mas, gente, essas coisas tão passageiras, esses deleites, entre aspas, tão passageiros, isso aí é incomparavelmente pior ou melhor, não digo nem pior, porque você está aprisionado a Cristo Jesus, isso é libertador. Exatamente. Isso é libertador. Na verdade, Jesus falou assim: se o Filho de Deus vos libertar, vocês verdadeiramente sereis livres. O que acontece, na verdade, é o seguinte: a consciência de pecado leva a pessoa a viver em tristeza, em insatisfação com a sua própria vida, e ela fica buscando sentido para a vida. Como ela não sabe onde encontrar, então ela vai procurar no álcool, no sexo descontrolado e em várias outras coisas, nas bebidas, nas drogas, muitas coisas. Ela está procurando sentido para a vida. Não consegue encontrar, porque o sentido da vida está na pessoa de Jesus. Então, quando uma pessoa entrega a vida a Jesus e é feita filha de Deus,
como acabamos de ver, ela tem paz no coração. Ela encontra o sentido da vida. Então, todas essas coisas não satisfazem mais, porque agora ela é uma pessoa completa, ela é uma pessoa realizada. Agora ela encontrou o seu lugar no universo, que é no seu relacionamento com Deus. Daí, fumar um cigarro, tomar uma bebida, ou usar drogas, ou viver na prostituição, qualquer coisa, isso não faz mais sentido, porque agora a pessoa é uma pessoa completa, porque Jesus a completou. Foi liberta e foi transportada para o reino do Filho do seu amor. Foi feito Filho de Deus. Exatamente. Mas como é que o nosso seguidor, como é que eu posso ter a certeza de que de fato eu sou Filho de Deus agora? Muito bem, a própria Bíblia nos diz isso. E ela vai falar que você não somente foi feito Filho de Deus, João capítulo 1, verso 12, como ela diz que você foi recebido na família de Deus. Você foi recebido na família de Deus para andar com Ele e tornou-se cidadão celestial. E aí o próprio Deus lhe dá a certeza da salvação. Pois bem, 1 João 5, de 11 a 13, que é a sua pergunta, como a pessoa pode ter certeza? A Bíblia não deixa dúvida para ninguém em situação nenhuma. O texto de 1 João 5, de 11 a 13, diz assim, e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no Filho de Deus. Então vejam. João aqui praticamente replicou o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim. Então ele está dizendo, quem tem o Filho tem a vida. Não está falando, quem tem o Filho pode esperar para ver o que Deus vai decidir no dia. Não. Já tem. Desde o momento que você entrega a sua vida a Jesus, você recebe de Deus a garantia da eternidade com Ele. E é impressionante o verso 13 que diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Não é a fim de pensardes, esperardes, supordes, não. É a fim de saberdes. Saber o quê? Que você tem a vida eterna, desde o momento que convidou Jesus. E você é salvo. Mas aquela minha pergunta ainda persiste. Como é que eu vou ter a certeza que eu sou filho de Deus mesmo? Muito bem. Deus é assim, só, você é meu filho agora em Cristo Jesus, ou tem mais alguma outra coisa? Tem, então vamos lá. Veja só. O pessoal está curioso para saber. A Bíblia diz que no momento que você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Efésios capítulo 1, versos 12, 13 e 14 diz assim: tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e crido em Jesus, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Então veja, naquele momento que você creu em Jesus, entregou sua vida a Ele, o Espírito Santo vem morar dentro de você. E o próprio Espírito Santo dá a você a convicção de que você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 fala assim: o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim. Então, há o selo e a convicção dados a todos nós pela presença do Espírito Santo em nós. Muito bem. Então nós somos transformados em filhos de Deus e fomos selados e temos agora a confirmação de que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, certo? Ok. E aí a última coisa, nesses pontos todos que nós estamos falando, ele nos dá a vitória sobre o pecado. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Então veja, são várias coisas. Ele nos ressuscita, Ele nos perdoa totalmente os pecados, Ele nos declara justos, Ele liberta do império das trevas e transporta para o reino dos filhos do seu amor, Ele nos declara seus filhos, e aí Ele dá certeza da salvação, e aí nos liberta. E nos liberta da escravidão do pecado e sela com o Espírito Santo. 8 coisas que acontecem instantânea e simultaneamente na hora que a pessoa crê em Jesus e Deus a torna sua filha, seu filho.
libertados da escravidão do pecado, então nós estamos, assim como também considerem-se como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não permita, portanto, que o pecado reine em seu corpo mortal, de maneira que não obedeçam às suas paixões. Eu estou falando isso aqui, palavra de Deus, baseado aqui em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11. Exato. Que é quando ele diz, uma vez que agora você está em Cristo Jesus, assim como Deus libertou você do império das trevas, ele quebra as algemas da prisão ao pecado. É por isso que quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ela consegue largar o alcoolismo, ela consegue largar as drogas, ela larga a mentira, ela larga o engano, ela larga a infidelidade, ela é transformada por dentro. Então, a Bíblia diz exatamente isso em Romanos 6. Agora que você entregou sua vida a Jesus, não entregue mais os membros do seu corpo ao pecado, como se eles fossem instrumentos de iniquidade. Agora você oferece a Deus como instrumentos da justiça, ressuscitados por Deus. Daí o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei da escravidão ao pecado, mas está debaixo da graça de Deus. Amém. Que coisa linda. Isso. Meu pastor, o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar neste texto, neste tema tão proveitoso que nos trouxe nesta... Sim, veja, nós podemos terminar dizendo o seguinte: todas as pessoas querem ser filhas de Deus, todas as pessoas querem ir para o céu, mas a Bíblia diz que filho de Deus é somente aquele que recebe Jesus como seu salvador pessoal. Então cada pessoa, independente da sua vida, sua posição, independente de sua fé, de sua religiosidade ou não, se ela não entregar a vida a Jesus, ela não é perdoada por Deus e ela não recebe a salvação. Então, todas as pessoas precisam de um momento onde ela decide entregar sua vida a Jesus, para então ser feita filha de Deus e receber a herança dos céus. E é isso que eu digo para você. Se você nunca fez isso, tome uma decisão, entregue a sua vida a Jesus. A palavra fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para você descansar na sombra do Onipotente, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. Isso. Mas para habitar no esconderijo do Altíssimo, você precisa fazer o quê? Entregar a vida a Jesus. Exato. É isso? Exatamente. Meu pastor Rubens, muito obrigado pela sua presença aqui. Já sabe como chegar. A hora que permitir a sua agenda aí, nos brilhante de novo aqui, nos prestigie. Venha aqui mais uma vez trazer mais uma lição tão memorável, né? Tão abençoadora. Amém. Para nós, para os nossos seguidores, né? Eu que agradeço, será sempre uma grande alegria, estarei sempre à disposição e é um privilégio enorme repartir a palavra de Deus como ela é, que como é trazendo a palavra perto de cada pessoa. A Bíblia bem mais perto de você. Esse é o Sintonia Bíblica. Muito obrigado, meu pastor Rubens. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Isso. Beijo grande para você. Até a próxima, se Deus quiser. E não esqueça, né? PIB Fortaleza é o nosso canal do YouTube. Bata aí, aperte o seu sininho aí para receber as notificações. Dê o seu like, divulgue, enfim, não fique só para você. Vamos abençoar mais gente, tá ok? Grande abraço.